Olá, quero te dar boas-vindas a mais uma aula aqui da nossa EBD. Você que é da Sibna de Graça e Paz, nós estamos aqui estudando aqui na classe de adultos, né? Sobre as marcas de uma igreja saudável. E hoje já iremos iniciar a segunda lição desse tema, né? Um tema novo ainda, você tem a oportunidade de ver os outros vídeos aí da primeira lição no canal, né? Você também já foi instruído, né, nas primeiras aulas aí a respeito de como adquirir esse material, né? Nós estamos nesse momento ainda de isolamento social, sem podermos nos reunir, nesse formato remoto, online, né? Portanto, nos adaptando ainda a isso. E não temos como distribuir, né, o material a vocês como é de costume, né? Então, se você for ao site da Editora Cristã Evangélica, você vai poder adquirir diretamente esse material e receber aí no seu endereço, né? Inclusive a versão eletrônica dessa revista também tem no site da Amazon, você pode adquirir no formato e-book, né? No formato eletrônico, que é esse que eu uso aqui, tá? Então eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam debaixo da proteção de Deus, né? Nós estamos sentindo falta, sim, da nossa comunhão, da nossa escola presencial, né? Mas esse é o meio que nós temos nesse momento de continuar aí ligados, né, na nossa escola, nos nossos estudos a respeito da igreja, a respeito da Bíblia, no crescimento aí do conhecimento do que Deus tem para revelar a nós, né, a sua igreja. E nós, como eu disse, estamos estudando esse tema, marcas de uma igreja saudável. Hoje iniciando essa segunda lição, né, a igreja do Deus Trino. Na primeira lição aí os irmãos ministraram aí sobre o que é uma igreja saudável, né? Foi uma parte introdutória. Nós ainda estamos numa parte introdutória. A partir dos próximos vídeos ainda, mais para frente um pouco, nós entraremos efetivamente nessas marcas, né? Em detalhar cada uma delas aqui que esse estudo traz, aí são 9 marcas. Mas acho que é importante salientar aqui o que é uma marca. Você sabe o que é uma marca, né? Uma marca é uma impressão, é uma identificação, não é isso? Você certamente tem uma marca preferida de televisão, de celular, de carro, né? Eu tenho minhas marcas preferidas, a maioria delas não está acessível para mim. Mas uma marca agrega valor, né? Uma marca é um sinal. Às vezes nós falamos que temos alguma marca no nosso corpo, né? Ou seja, um sinal. Então, quando nós falamos de marcas da igreja ou de uma igreja saudável, é disso que nós estamos falando, né? Daquilo que identifica a igreja como uma igreja saudável, né? Na primeira lição, vocês viram ali que igreja é a forma de seguir a Jesus, né? Esse é o planejamento deixado por Jesus para que nós possamos segui-lo, é a igreja, né? Na lição 1, vocês viram aí a importância que tem, né, que o cristão viva unido a uma igreja, né? Qual a importância disso? Como é primordial isso? Como não dá para desassociar a vida cristã da, da união com a igreja, né? Da comunhão com a igreja.
né? E uma igreja saudável, nesse contexto nosso aqui, é a igreja mais pura, né? A igreja que realmente tem como fundamento o Evangelho dos Apóstolos e prega a palavra, né? E tem como cabeça Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, né? Então a igreja saudável é igual igreja mais pura. Mas isso foi só um comentário, né, para recapitular aí a primeira lição, né? Os 3 vídeos que os irmãos ministraram aí para demonstrar essa primeira lição a respeito do que é uma igreja saudável, tá bom? Eu aconselho que você, se puder, adquirir esse material, porque tem muitas referências, né? Bibliografias, né? Aquele que quer se aprofundar mais vai ter a oportunidade de ter mais riqueza aí nos detalhes, o que a gente não tem aqui em termos de tempo, condições para comentar tudo, né? Hoje iniciando essa segunda parte, né, essa segunda lição, ainda falando da parte introdutória, a Igreja do Deus Trino, e também, né, vão ser alguns vídeos. Esse vídeo não consegue compreender a lição toda por causa do tempo, né? Então nós teremos outros vídeos para continuar, né, até concluir essa segunda lição. Eu queria ler com vocês, para a gente ter aí alguns textos bíblicos de, de base, né, para a nossa lição, começando ali por Gálatas. Você vai poder acompanhar na sua tela, carta de Paulo aos Gálatas, no primeiro capítulo, né, Gálatas 1, o verso de 1 a 9. Um minutinho aqui que eu vou tentar expor aqui esse trecho aqui. Gálatas 1, de 1 a 9. Só um minutinho. Vamos ler aqui mesmo. Está na parte esquerda aí do seu vídeo. Diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O verso 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo adverte, né, os Gálatas, e fala das interferências de falsos mestres ali na igreja da Galácia, né? E continua no verso 8: mas ainda que nós, Paulo falando deles mesmo, dos apóstolos, né, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. O verso 9: como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja
amaldiçoado. Até aí por enquanto. Então veja, não há outro evangelho. É disso que Paulo está falando aí nessa introdução na carta aos Gálatas, né? E é disso que a gente vai tratar um pouco nessa primeira parte da lição 2. Nós ainda vamos ler a carta aos Efésios, no capítulo 2, mas para vocês se familiarizando com a lição, essa marca, né, em uma frase seria assim: o Evangelho salva um povo, a igreja, dando-lhe um novo relacionamento com o Deus Trino. Então, por que esse relacionamento com Deus Trino? Nós temos que entender isso daí, esse é o objetivo da nossa lição hoje, né? O autor, né, desses estudos, aí, o Mark Dever, ele diz assim, num dos parágrafos do seu livro, no qual foi baseada essa série de estudos da nossa revista, né? Está aí na sua tela a introdução. A igreja é um povo, não um lugar, nem uma estatística. É um corpo unido a Cristo, que é a cabeça. É uma família unida por adoção por meio de Cristo. Então ele continua aí: muitos tratam a igreja como se ela fosse algo optativo, como se fosse uma opção, pensando que se não é necessária para a salvação, então não é importante. Certamente a salvação é somente por meio da fé em Cristo, isso não está em discussão. Porém, separar a igreja do evangelho, do Deus Trino e dos planos de Deus é um grande erro. Em Gálatas 1, de 1 a 9, nós lemos, né? Paulo abre a epístola falando do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, entre aspas aí, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, lá no verso 4. Esse evangelho gerou igrejas, né, que são as igrejas da Galácia, nesse contexto aqui, a qual se direcionava a carta. Agora, em contrapartida, as igrejas devem proteger o evangelho das falsificações. Então é isso que Paulo trata naquela carta aos Gálatas, de proteger o evangelho que ele foi anunciar quando ele fundou aquela igreja, né? Lá na Galácia, aquelas igrejas, né? E sendo contaminada, havendo ali uma confusão, né? Os irmãos abandonando o verdadeiro evangelho, na verdade, por algo que não era o evangelho, por confusão, ele faz esse alerta, né? Então, a partir daí, a igreja tem esse dever de proteger o evangelho, né, das falsificações. E ele diz, né, mesmo que alguém chegue com uma carteirinha de apóstolo, ou seja, mesmo que nós mesmos voltemos aí, né, ou até que seja um anjo vindo do céu, está lá no verso 8 e 9. Se pregar um evangelho falso, a igreja deve rejeitá-lo, deve amaldiçoar isso, né? Assim, o evangelho gera a igreja e a igreja deve promover e proteger o evangelho. Então, esse é um ciclo. O evangelho gera a igreja é fundamentada no evangelho e a partir daí a igreja verdadeira tem como marca proteger o evangelho, proteger essa verdade, né? Então há uma relação íntima entre o Evangelho e a igreja, lógico. Ao desprezar a igreja, nós menosprezamos aquilo que a obra de Cristo realizou e como o Senhor planejou o seu Evangelho fosse protegido e promovido, que é uma função da igreja. Afinal, a igreja do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade, conforme Timóteo
3,15, né? Nessa passagem ali, Paulo diz a Timóteo, né, que a função da igreja é apoiar e transmitir ao mundo a verdade que Deus revelou, né? Ou seja, o Evangelho, né? Mas vamos para o outro texto da Bíblia que dá base à nossa primeira parte aqui da lição, que está lá em Efésios 2, do verso 11 ao 22. Vou colocar aqui na tela para você acompanhar. Aí, Efésios 2, do 11 ao 22. Essa versão aqui é NVI, tá, irmãos? Diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa e sem esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo usa, né, essa característica que é bem clara, né, para todos da época, principalmente, que é a questão da circuncisão, que separava, né, o povo de Deus de todos os outros, né? Então ele começa falando de uma maneira genérica e usando essa forma e circuncisão feita no corpo por mãos humanas, para demonstrar, né, conforme aí continua no verso 13, ele diz: mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, mediante a cruz. Pois ele é a nossa paz, verso 14, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, né, ele, Cristo, em seu próprio corpo, anulando a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, ou seja, fazendo que o gentio e os judeus fossem unidos, né, em Deus através da cruz de Cristo, né? Um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. O verso 19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Grave isso aí, membros da família de Deus. Então, como que dá para desassociar a igreja, né, da nossa vida cristã, da nossa condição de salvação? Se é na igreja que nós condicionamos a nossa comunhão através de membros da mesma família de Deus, ou seja, unidos, né, através da cruz de Cristo, não tem mais diferenças. O verso 20 continua: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. O verso 22, para encerrar: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Observou aí que nesse trecho Paulo trata das três pessoas, né, das três pessoas da divindade, né, Deus, Cristo e o Espírito, né? Então nós vamos nos basear nisso
nessa lição aí a respeito da Igreja do Deus Trino, né? Vamos voltar lá no que o autor diz. Então veja aí uma ilustração para você entender. O Evangelho gera a igreja, tá vendo? O Evangelho ali representado pela cruz de Cristo gera a igreja, que por sua vez promove e protege o Evangelho. Na parte de baixo aí da ilustração, você vê ali Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como é que é essa relação da igreja com o Deus Trino? E por que ela tem que ser com o Deus Trino? Com um relacionamento completo, né, com as três pessoas da divindade. O Pai e a igreja é a família do Pai, você vê lá, a igreja é a família do Pai. O Filho, a igreja é o corpo do Filho, a igreja é o corpo de Cristo, tem como sua cabeça o próprio Cristo, né? E o Espírito, né? Como nós vimos ali no escrito de Paulo, a igreja é o templo do Espírito. Então veja, família do Pai, a igreja é, corpo do Filho, a segunda pessoa, a igreja é, e templo do Espírito, a igreja é templo do Espírito. Então é por isso, né, que a relação da igreja tem que ser completa, tem que ser plena, tem que ser com as três pessoas da divindade, né? Então veja aí, mas isso não é tudo. O Evangelho concede a cada cristão e à igreja um novo relacionamento com Deus Trino. Em Efésios 2, de 11 a 22, que nós lemos aí, Paulo mostra como por meio da cruz Jesus destruiu a inimizade entre Deus e os homens e entre os povos distintos, né? Então, em Efésio, Paulo ressalta a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Então, isso a gente lembra, nós estudamos aí na revista anterior toda, né? Nós falamos no nosso tema anterior a respeito de edificação da igreja. Lançamos as bases ali da igreja, tanto históricas, como as passagens fundamentais que fizeram a igreja ser edificada da maneira que nós conhecemos hoje, e também já nós tivemos esse vislumbre de identificar a igreja verdadeira, uma igreja saudável, né, através da marca. Então você vai lembrar que já na última lição daquele tema nós falávamos que do ministério da reconciliação, né? O crente ele entende que a principal barreira ou a barreira que o separava de Deus foi aniquilada, né? Foi resolvido esse problema da separação por causa da cruz, pela cruz de Jesus Cristo. Então, por causa de Cristo, nós temos o ministério da reconciliação, nós estamos novamente reconciliados com Deus, né? Então, continuando aí, só para você frisar, né, nesse trecho de Efésios, né, a partir do 11 até o 22, capítulo 2 de Efésios, Paulo demonstra ali na sua narrativa os que estavam separados, aqueles que estavam separados agora foram ligados, né, unidos pela cruz, e isso é a reconciliação, né? Então veja aí os comentários do autor da lição. Na cruz, Jesus uniu seus remidos a si mesmo, ao seu corpo. Agora todos os salvos são corpo do Filho. Nós somos corpo, certo? Aprendemos, discutimos e tratamos bastante disso aí no tema de edificação da igreja, aí, como eu falei. E se estão unidos com o Filho, são da família do Pai e templo do Espírito Santo. Ou seja, você tem as três pessoas
da divindade aí presentes. O relacionamento é pleno, é completo, é total. Assim como o ungido é. Esse relacionamento não é temporário, é eterno. A igreja sempre será a família do Pai, corpo do Filho e templo do Espírito. Então, a igreja do Deus Trino, é isso que a gente quer dizer, né? Continuando aí, a gente tem que ter atenção aí com o tempo para o vídeo não ficar muito extenso. Mas vamos encerrar essa primeira parte. Diz assim: se a igreja está tão intimamente relacionada com Deus Trino e seu plano de salvação, não é de estranhar que ele esteja no centro dos planos de Deus. Então, olha, se a igreja está tão relacionada com Deus Trino, com as três pessoas da divindade, e com o plano de salvação, né, de Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, então não é de se estranhar que ela, a igreja, esteja no centro dos planos de Deus. Então não há, né, como já foi falado aí na lição anterior, não há como desassociar a igreja da vida cristã, da salvação, do evangelho, da conduta cristã, do viver cristão, da nossa salvação individual. Não há como desassociar a igreja, né? Anteriormente nas aulas aí, os irmãos tocaram nessa tecla, né, a respeito desse movimento de pessoas que acham que ir ou não à igreja, pertencer ou não a uma igreja como comunidade cristã, não é uma coisa relevante. Então está colocado na palavra que, pelo contrário, isso é primordial, isso é essencial, isso não tem como desassociar, né? O Pai eternamente planejou glorificar seu Filho, e parte desse propósito envolve colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à Igreja. Cristo é exaltado e a Igreja exalta juntamente a Ele. Em contrapartida, o Filho glorifica o Pai, e se a Igreja está unida ao Filho, ela também glorifica ao Pai. Veja como Paulo coloca esta realidade em Efésios 3, verso 21. Entre aspas, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus. Ao Pai seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Uma das formas pelas quais o Pai é glorificado por meio da Igreja é quando a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então é dessa forma que uma das formas como o Pai é glorificado na Igreja, né? Efésios 3:10. Por causa do mistério revelado de que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo. Nós estamos aqui nesse trecho. Os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Depois você dê uma olhada aí nesse capítulo 3 da carta de Efésios, né? Porque a descrição, né, a narrativa ali da carta ali do apóstolo Paulo é muito completa e muito esclarecedora em relação a isso, né, em relação à nossa ligação com Cristo, com a igreja, para glorificar ao Pai por meio da cruz, né? Foi o que possibilitou nós estarmos agora unidos, sermos cordeiros, sermos membros, né, do mesmo corpo. Assim, o propósito de Deus é que a igreja o glorifique, né, para a glória de Deus, seja todas as coisas, não é isso?
o glorifique pelo que ela é e pelo que ela faz. O ministro, um pastor aí do século XIX, Charles Bridges, expressa isso de forma magnífica. Ele diz assim: a igreja é o espelho que reflete a completa fulgência do caráter divino. É o grande cenário no qual as perfeições de Jeová são exibidas para o universo. Então veja que responsabilidade, olha a frase desse pastor aí do século XIX. A igreja é um espelho que reflete a fulgência, o brilho do caráter divino. Então, se a igreja não for saudável, se a igreja não tiver essa marca do evangelho verdadeiro, da palavra, da doutrina dos apóstolos, não tiver Cristo como cabeça, não há como ser um espelho, não há como refletir, esse brilho do caráter de Deus. Não há, não tem como. Então, é por aí que se identifica essa marca. É por aí que nós identificamos uma igreja, se ela tem só uma placa de igreja, ou se ela é realmente aquela igreja universal que nós vimos ali na primeira lição. Eu até grifei aqui, eu queria voltar lá para vocês verem, para a gente deixar bem claro isso. Na primeira lição tem uma parte bem interessante, está aí grifada, diz assim, ali o último parágrafo: os herdeiros da reforma perceberam que, além da distinção entre verdadeira e falsa, outra distinção era útil, que era o que? Distinguir entre igrejas mais ou menos puras, o que hoje chamamos de saudável, A gente comentou isso aí. Então, existem igrejas mais puras ou saudáveis e igrejas menos puras ou menos saudáveis, ou mais doentes, Infelizmente, algumas igrejas se degeneram tanto, e esse é o pior caso, se degeneram tanto, que são igrejas mortas ou sinagogas de Satanás. Lembra lá de Apocalipse 3, Aquelas igrejas eram sinagogas de Satanás, Um lugar onde a palavra não é exposta e o evangelho de Cristo não é pregado, não é uma igreja verdadeira. Então essa é a marca, A palavra, a exposição da palavra, o evangelho de Cristo. Onde não tem isso, não é uma igreja verdadeira, mesmo que se repita lá nesse local milhares de vezes o nome de Jesus, não adianta. Amém? Então vamos voltar lá, porque a gente já está na parte final desse vídeo, nessa parte introdutória da lição 2. Continuando aí. A igreja é o espelho que reflete a completa fulgência do caráter divino, é o grande cenário no qual as perfeições de Jeová são exibidas para o universo. Continuando assim, vemos que a igreja está ligada intimamente com as 3 verdades preciosas da fé cristã. Quais são elas? O evangelho da nossa salvação, o Deus Trino, o relacionamento pleno, com as 3 pessoas que nos salva, e o propósito de Deus em glorificar a si mesmo, Veja, 3 verdades preciosas que precisam estar na igreja: o evangelho da nossa salvação, o Deus Trino que nos salva e o propósito de Deus em glorificar a si mesmo. E nós, igreja, glorificamos a Deus, ela não é trivial nem opcional, Não tem versões para a gente modular isso. Isso é assim, a verdade é assim, Deus estabeleceu assim. Ela é amada pelo Deus Altíssimo
que a comprou com seu próprio sangue, né? Referência aí de Atos 20, 28, né? Então veja aí algumas questões aí para a gente refletir. Certamente, se a gente tivesse na nossa classe presencial, nós poderíamos discutir cada resposta dessa a partir da fala, né, e da opinião dos irmãos, que é sempre muito participativa, né? Infelizmente, nesse modelo remoto, nós não temos como fazer isso de uma forma imediata. Mesmo assim, você de alguma forma pode comentar essa lição, né, através das redes aí da igreja, e a gente pode voltar nesse trecho, né? Mas veja aí a primeira pergunta aí para discussão. Normalmente pensamos em nosso relacionamento pessoal com Deus. Você já havia pensado sobre a relação comunitária da igreja com o Deus Trino? Então, olha só, quando nós pensamos no nosso relacionamento pessoal com Deus, nós temos isso em mente, que a nossa relação, né, comunitária na igreja é com as três pessoas da divindade, né? Pai, Deus Criador, o Filho, Cristo, também é Deus, e o Espírito Santo, né, também é Deus. Então é importante que nós nos lembremos disso, né, no nosso relacionamento na igreja, né? Esse relacionamento tem que ser completo, né? E a pergunta 2: de que formas a igreja traz glórias a Deus pelo que ela é e pelo que ela faz? De que forma nós glorificamos a Deus na igreja? Pelo que ela é e pelo que ela faz. São as marcas, são a verdades, é a pregação da palavra, é o fundamento na doutrina dos apóstolos, é ter o Espírito Santo, né? A nossa igreja como habitação do Espírito Santo, né? E assim produzir frutos, né? Lembra daquele ciclo? O Evangelho fundamenta a igreja, e a partir daí a igreja fundamentada protege o Evangelho, né? E a partir daí isso começa de novo, né? E nós vamos ver lá para frente nesses estudos que a partir daí a igreja na sua comunidade interna, através da membresia, começa a discipular, né? E esse ciclo recomeça com novas igrejas fundamentadas no Evangelho e com essa igreja fundamentada protegendo o Evangelho. E é assim que se perpetua, né? Então, essa é a forma de glorificar a Deus, né? Seria a melhor resposta para essa pergunta aí. A terceira: diante do que foi discutido, você acha que a igreja é importante aos olhos de Deus? Quais são alguns problemas de menosprezarmos a igreja? Então essa eu espero que seja muito fácil, né, para todos nós respondermos, né? A igreja é muito importante para Deus. A igreja está no centro da vontade de Deus, né? Então é importante que nós percebamos isso, né, quando nós nos aproximamos de alguém que menospreza a igreja, nós tenhamos argumentos para dizer ali, conforme Paulo colocou, né, a igreja está no centro da vontade de Deus, a igreja é plano de Deus e foi planejada por Jesus, né, como nós estudamos na primeira lição. E quais são alguns problemas de menosprezarmos a igreja? Como você vai pertencer à família de Deus como salvo se você
menospreza a igreja e a igreja é a família de Deus, né? Então esse é o principal problema. Tem algum problema no seu relacionamento com Deus se você menosprezar a igreja, se você não dá o devido valor à igreja, né? Então, no próximo vídeo, né, nós vamos abordar esse tópico 1, a família do pai. Essa parte introdutória, né, nós encerramos por aqui, né, nessa introdução a respeito da Igreja do Deus Trino. Eu espero que tenha ficado claro para você, né? E que você possa fixar, né, essa lição, se possível, dar uma recapitulada aí, se você tem esse tempo, nas referências, para que a gente continue e entenda muito bem essa questão das marcas, das impressões, dos sinais que demonstram uma igreja saudável, né? É isso que nós desejamos, é isso que nós almejamos, né? Eu te agradeço por ter ficado conosco nessa aula. Eu peço a Deus que abençoe a sua casa, proteja a sua família, né, nesse tempo de dificuldades, que você esteja cercado da proteção de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.